Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gôfer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie. De todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Hoje nós vamos ver aqui nesse vídeo sobre a história de Noé, que se encontra lá em Gênesis capítulo 6. O primeiro relato que nos chama a atenção é que Noé, ele é um homem justo em meio a uma geração corrompida, assim como Daniel foi lá na Babilônia. E o Senhor também traz grandes ensinamentos para a nossa vida aqui nesse capítulo 6 de Gênesis, quando ele diz assim lá no versículo 14, quando ele pede para Noé: farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Meu irmão, o betume, ele é uma espécie de piche usado para calafetar, para fechar as brechas. E trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida, o que o Senhor nos pede aqui, que é para nós taparmos as brechas, tanto por dentro como por fora. O betume, ele representa isso. É nós nos blindarmos, é nós taparmos todas as brechas para a nossa vida. Porque nós vamos ver ao decorrer dessa palavra que a arca ali, ela tem grandes representações que nós podemos trazer para a nossa vida. Outra também grande representação aqui nesse capítulo 6 de Gênesis é a porta da arca. O que a porta da arca representa para nós? Ela representa a graça, a salvação. Ou seja,
quem chegar atrasado não vai entrar. Como nós vemos aqui em João, capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. E também lá em João 6, versículo 37, nos diz assim: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa porta, ela representa a salvação. E também a Bíblia vai nos dizer que a porta da salvação, ela é estreita. E quem chegar atrasado, como aqui chegaram atrasados, imagina que Noé ficou ali construindo a arca durante uns 40 anos, mais ou menos. Imagina quanta zombaria que Noé ouviu. E aí, numa terra ali que chovia muito pouco ou não chovia, nós vemos que imagina a zombaria que era com Noé diante dessa situação. O cara construindo uma arca num lugar que, tipo um semiárido talvez. Imagina a zombaria que não era. E ele convidava as pessoas, falava sobre o dilúvio que havia, e as pessoas zombavam dele. Até que chegou o dilúvio e as pessoas não entraram a tempo, e o próprio Deus selou a porta. E as águas do dilúvio, meus irmãos, elas representam para nós as águas do batismo. E essa água do batismo, para que ela vem? Ela veio para destruir o pecado. Assim como lá no dilúvio, as águas destruíram todo o pecado e tudo que era mal, as águas do batismo, quando nós descemos as águas e nos levantamos, o velho homem ali morre juntamente com os nossos pecados. É por isso que nós devemos nos batizar. Não é que a gente tem que ser batizado para ser salvo. Isso não tem nada a ver. Mas o batismo, ele é uma espécie de testemunho que nós estamos dando para o mundo. Que aquele velho homem foi sepultado. Porque o ladrão que estava na cruz, que morreu ao lado de Jesus, ele não foi batizado. E mesmo assim foi salvo. Então não é critério para ser salvo. Mas o batismo, ele é muito importante na nossa vida. Para nós demonstrarmos ao mundo que o velho homem ali foi sepultado. E essa água ali do dilúvio, ela representa isso, as águas do batismo, que ela veio para destruir tudo aquilo que é mal. E fora da arca, meu irmão, o que a arca representa? A arca representa a igreja. Fora da arca não há salvação. Eu vou trilhar meu caminho sozinho, eu vou fazer minha comunhão em casa, tudo bem, meus irmãos, mas nós temos que congregar, temos que ter comunhão com os irmãos. E fora dessa arca não há salvação, porque nenhum membro sobrevive fora do corpo, e todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, escolha uma boa igreja, se você ainda não está frequentando, escolha uma boa igreja. E o que é uma boa igreja? Vou dar uma pista para vocês, várias pistas aqui. A boa igreja é aquela que prega o arrependimento e que prega contra o pecado. A igreja que fica falando muito de dinheiro, fica exaltando o homem, aquelas pregações no estilo coach, que enaltece ao homem ao invés de enaltecer a Deus, pode fugir dali, irmão. Sem sombra de dúvida que eu tô falando, pode fugir. Ficou falando de dinheiro e enaltecendo o homem, aquelas pregações água com açúcar que não confronta, porque quando nós vamos na igreja, nós temos que nos sentir confrontados com o pecado. O evangelho é isso, é tomar sua cruz e seguir o caminho, porque o evangelho não é fácil, a porta é estreita. Se está muito fácil, ou você é muito santo, ou aquela igreja ali que você está não está confrontando o pecado. E vamos ver lá em Gênesis capítulo 7, depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face de toda a terra a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé,
sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram era macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Nós vemos que nesse versículo 7 do capítulo de Gênesis, nos mostra ali lá no seu versículo 16, o cuidado de Deus para conosco, porque o Senhor é quem fecha a porta da arca, e não Noé. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida é que quando Deus ele fecha uma porta, nós não devemos reclamar, porque talvez, meus irmãos, Ele está te dando um livramento. Às vezes você perdeu o seu emprego, às vezes você foi fazer algo e não deu certo. Ali, você pode ter certeza que se sua vida está na mão de Deus, Deus está fazendo o melhor para você, Ele está cuidando de você. O que nós vemos às vezes como uma tragédia, às vezes Deus está dando um grande livramento da nossa vida. E quando Deus ele fecha uma porta, é porque Ele vai abrir uma outra porta melhor ainda na sua vida. Então nós não devemos reclamar quando uma porta se fecha, porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você ama a Deus, você anda nos caminhos do Senhor, você pode ter certeza que coisa melhor está para vir na sua vida. Agora podemos ver, podemos imaginar aquelas pessoas que debocharam de Noé por anos e que agora elas estavam ali batendo, pedindo para entrar. Imagina que tristeza, meus irmãos. Quantos debocham também dos que pregam, das pessoas que estão tentando seguir um caminho, até aponta, acusa o dedo e fala, olha lá, nossa, não era aquele ali que era bandido? Não era aquela mulher ali que vivia uma vida promíscua? Olha lá, agora tá lá na igreja, lá toda certinho. Assim como as pessoas debochavam de Noé, elas vão debochar de você também, quando você estiver fazendo aquilo que Deus quer para sua vida. E não vai ser diferente, foi com Noé, foi com os discípulos, e nós vemos que na Bíblia muitos morreram, sofreram perseguições, morreram de forma terrível. E nós aqui no nosso país, nós temos que dar graças a Deus que não temos essa perseguição. Nós devemos aproveitar cada minuto com Deus, porque quantas pessoas que não vivem em países que não são cristãos e que são perseguidos, são mortos, são zombados, fazem de tudo. Tem pessoas que, uma vez eu estava vendo um vídeo na internet, pessoas cultuando a Deus dentro de uma caverna, outros dentro na floresta, mata fechada, porque não podem ter um templo para adorar o Senhor. E quantas vezes nós deixamos de ir, de congregar, de ir na casa do Senhor por preguiça, né? Porque, tá chovendo, não tem carro para ir. E nós deixamos de ir lá nos alimentar da palavra do Senhor, de comer o nosso maná, aquele maná que vai nos sustentar a semana inteira. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, às vezes nós ficamos com raiva. Vou falar um testemunho pessoal, teve uma vez que eu perdi uma chave minha. E nossa, e no dia deu tudo errado, não consegui achar a chave, fui trabalhar e no serviço aqui era para me sair um horário à noite, acabou que atrasou tudo, saí meia hora mais tarde porque deu um monte de problema no trabalho, fiquei para resolver. Meus irmãos, aquele dia, olha, só por Deus, saí, falei, olha, hoje não é o dia não, hoje não devia nem ter levantado da cama. Eu pensei isso, mano. Mas no caminho de volta para o trabalho, do meu trabalho até minha casa são 50 quilômetros de rodovia. E no caminho de volta, nesse dia choveu muito, muito mesmo. Eu me deparei com 2 acidentes. Uma moto, e eu vou trabalhar de moto também. O carro pegou uma moto no cruzamento. Nossa, eu não cheguei a ver a pessoa.
A ambulância tinha acabado de levar e a moto, nossa, a moto partiu a moto meio praticamente. Não sei, eu acho que dificilmente aquela pessoa saiu com vida. E mais adiante, seguindo na rodovia, uma carreta tombou e tinha acabado de acontecer também. E eu segui meu caminho ali e olha, eu fico pensando, talvez se eu não tivesse, talvez não, se eu não tivesse acontecido esses contratempos comigo no dia, ter saído um pouco atrasado, certeza que poderia ser eu vítima desses acidentes aí. Então, às vezes quando tudo está errado na nossa vida, no nosso dia, é porque Deus está querendo que a gente pare, respira um pouco, reflita. Reflita, porque pode ser que na nossa vida a gente está naquela correria e preso ali com rede social e com trabalho e tudo, e nós deixamos de parar um momento do dia e dar glória a Deus e orar, ficar em espírito de oração. Não precisa ficar ajoelhando no seu serviço, não, porque, né, às vezes não dá para fazer isso. Trabalho num lugar que é correria, mas a gente tem que estar em espírito de oração, tem que estar meditando ali, orando em pensamento. Às vezes Deus querendo que a gente pare um pouco com essa correria. E Deus também, Ele nos dá um livramento. Quando às vezes alguma coisa dá errado, você se atrasa, porque Deus está livrando você. Deus está querendo que você siga outro caminho daquilo que você já planejou na sua cabeça ali durante o dia. E voltando aqui também, meus irmãos, para a palavra de Deus, a arca, ela também representa a nossa vida, porque a arca, ela não tinha leme. E olha que interessante, quem controlava a direção era Deus. Então, quem é que está no controle da sua vida? É você ou é Deus? Será que é você que não está querendo fazer seus planos, seguir o seu caminho, esquecendo um pouco de Deus? Outro fato interessante também, como é que a arca não afundou? Noé nem era engenheiro e nem arquiteto ele não era. Não que eu saiba, não que não esteja ali, eu não vi nada ali na Bíblia. Ele não era engenheiro, não era nem arquiteto. Como que a arca não afundou? Sabe por que a arca não afundou, meus irmãos? Porque Noé, ele era obediente a Deus. E quando nós somos obedientes a Deus, a nossa vida não afunda, porque a arca ali representa a nossa vida. Se você é obediente a Deus, a sua arca não vai afundar, a sua vida não vai afundar. E muita coisa dá errado em nossas vidas porque nós não fazemos o que Deus manda. Nós somos guiados por nossos próprios desejos. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós vemos ali que em Hebreus 11 mostra a fé que Noé teve, né? Imagina, Deus fala conosco, faz uma arca aí, uma arca que, né, que eu vou mandar água para tudo. Imagina, o que a gente vai ficar pensando? Nossa, como é que eu vou fazer um negócio desse aí? Fazer um troço desse, o que as pessoas vão pensar de mim? Então Deus deu a ordem para Noé e ele não titubeou, ele foi lá e fez. Ele era obediente, por isso que a vida dele não afundou. E outra coisa também que nós vemos aqui é que a arca, meus irmãos, ela era feia, ela não tinha cor, a cor dela era de betume, era betume e madeira aquilo lá. Ela não tinha nenhum adorno, nenhum acabamento para ficar mais bonita. Então, devia ser uma construção assim toda marrom, assim com uma espécie de um piche passado ali para calafetar ela. Então não havia beleza nela. Olha que interessante, olha como que a palavra de Deus ela vai longe, meus irmãos. Olha como é que ela vai abrindo a nossa mente. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao 4, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Para concluir, meus irmãos, essa meditação de hoje, eu só tenho uma coisa para dizer para você: não saia da arca. Ali nós vemos que a arca era feia, né? A gente não via beleza na arca, as pessoas não viam beleza na arca. E Isaías também, ele vai falar do Messias. Não havia beleza nele, ele era rejeitado. Nós vemos a mensagem da cruz, muitas pessoas não querem se converter, as pessoas não querem porque não há beleza, elas não conseguem enxergar a beleza, porque o que é bonito aos olhos nossos?
nos olhos do ser humano, um homem carnal. O bonito é você curtir a vida, é fazer o que você quer, viver a bel prazer. Mas só que o pecado, ele tem consequência. Muitos de nós colhemos consequências daquilo que nós fizemos lá no passado. Lembra de Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele fez tudo que ele fez. Davi adulterou e Davi cometeu homicídio. Olha que terrível. Mesmo assim, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele se arrependia de verdade. E Deus, e ele não ficava jogando pecado, ele, que nem Adão, Senhor, eu pequei porque a mulher, porque não sei o que, eu fiz isso porque... Não, Davi não, ele batia no peito e falava, Senhor, eu pequei contra ti. Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim ele colheu as consequências, porque Deus fala para ele que assim, a espada nunca mais se apartará da sua casa. E foi isso, foi só tragédia. O irmão que violentou a irmã, o outro filho dele queria matar ele, tomar o trono. Outro filho teve relações com as mulheres dele no telhado. Olha que terrível, para todo o povo de Israel ver a vergonha. Então a espada nunca mais se apartou da casa dele. Irmão, só para concluir então, não saia da arca, porque o dilúvio ele tá voltando. Eu não tô falando de dilúvio de água não. Eu tô falando que Jesus ele está às portas. E se você ainda não entrou na arca, que é a salvação, agora é a hora, porque o Senhor ele está aberto a todos. Nós não dependemos de nenhum ritual. Então, você tem livre acesso. Você aí na sua casa, você pode fechar os seus olhos e entregar a sua vida para Deus, fazer uma sincera oração. E você pode ter certeza que o Senhor, se você se arrepender do seu pecado, o Senhor vai escrever o seu nome lá no livro da vida. E nós vemos que no finalzinho também da história, a arca, ela vai parar lá no Monte Ararat. O que esse Monte Ararat ele representa? Ele representa um renovo, um recomeço. Jesus, ele quer passar betume nas suas feridas. Tapar essas brechas aí, por dentro e por fora, tapar esse pecado. Nós vamos ver lá em Gênesis, no seu capítulo 8, versículo 20, que a primeira coisa que Noé fez foi edificar um altar para o Senhor. E nós devemos edificar um altar na nossa vida para o Senhor. Nós devemos sempre estar adorando a Deus e agradecendo por tudo que Ele fez na nossa vida e que ainda vai fazer. E o principal, que é o que nem os olhos viram e nem os ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para nós, não nessa vida, mas na vida eterna. Gênesis capítulo 9, vamos ler aqui do versículo 8 ao 17. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Amém, meus irmãos? Muito obrigado você que está aqui acompanhando mais esse vídeo no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Que Deus abençoe você e a sua família. E guarde essa palavra no seu coração, porque a palavra de Deus, quando ela sai da boca de alguém, ela não volta vazia. Eu tenho certeza que essa palavra vai tocar sua vida e vai tocar aqueles a qual você compartilhar essa mensagem.